Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé. Olha para o seu irmão que está do seu lado, a sua irmã. Cumprimente ele, aquele sorriso. Para os mais velhos, sabe, o sorriso Colgate, né? Dê as boas-vindas a ele. Abraça se puder. Nós tivemos um tempo tão difícil, onde nós vivíamos um longe do outro, porque não podíamos ter contato, muito contato. E aí a gente reclamava que não podia abraçar, não podia, sabe, estar próximo. Agora nós temos essa oportunidade, né? Por que não? Essa é a hora. Glória a Deus. Quero agradecer a você que está aqui presente nessa noite. Você recebeu esse chamado de Deus e o Espírito Santo te incomodou de tal forma que você se colocou a brecha e está aqui. Então é um momento muito especial para nossas vidas nessa noite, porque eu creio que Deus tem algo muito especial para nós. Então, que cada um prepara o vaso que é o seu coração e fique na expectativa, porque a gente sabe que Deus faz quando a gente menos espera, ou quando a gente, sabe, está numa situação que fala assim, eu não posso mais fazer nada, então é o Senhor que faça. E quando nós chegamos nesse ponto, é o ponto aonde a gente recebe aquilo que Deus tem para nós, as bênçãos, a cura, a libertação, aquilo de mais especial que Deus tem. E nós tivemos uma célula tão maravilhosa nessas semanas, e eu sempre costumo dizer que quando tenho poucas pessoas na célula, parece que a coisa fica melhor ainda. E nós ouvimos um testemunho, sabe, que mexeu comigo. Quebrou meu coração por dentro, porque muitas vezes a gente chega aqui nesse local, a gente vai para a célula, às vezes a gente vem mesmo porque a gente é filho de Deus e recebeu esse chamado, mas quando chega lá, que ouve a palavra, que ouve o testemunho, que ouve, sabe, algo especial da parte de Deus, a gente fala, eu estou fazendo a coisa certa. Amém? Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite para te adorar, Pai. Nós viemos para te adorar. Não há outra razão de nos reunirmos se não for para glorificar o teu nome e te bendizer. Nós viemos, Senhor, porque nós somos obedientes, que nós somos filhos e filhas. E estamos aqui, Senhor, no encontro com o nosso Pai. Aquele que nos chama de filho, aquele que nos protege, nos livra e nos guarda. Que nos coloca debaixo das suas mãos poderosas e nada pode nos atingir, porque nós estamos bem protegidos. Obrigado, Senhor, porque nós vencemos mais uma semana, Pai, em teu nome. O Senhor esteve no controle de tudo. Às vezes estávamos pensando que não íamos suportar, não íamos conseguir, mas o Senhor ao mesmo tempo vem com a tua voz sedosa e ministra aos nossos corações a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Te damos liberdade nessa noite para que o teu Espírito possa falar conosco, se manifestar no nosso meio, agir poderosamente. Tira do nosso meio, do nosso coração, tudo aquilo que é incredulidade, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é laço, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que vem das trevas para nos impedir de ver a tua face, Pai. Ministra, Pai, ministra aqueles que estão através da live, Senhor, acompanhando pelos canais. Ministra sobre o coração deles também, Senhor.
E não saiam da frente do seu monitor, porque Deus tem algo muito especial para falar conosco aqui na igreja e com você que está em casa. Se curve diante do Deus Todo-Poderoso e receba aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que o Senhor já se faz presente nessa noite? A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, aí ele estará presente. Então vamos aqui neste lugar louvar e adorar a ele, porque ele é digno de todo louvor, amém? Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, ele cuida do seu coração. Preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Toma o seu lugar, Senhor, nos nossos corações. Tome o seu lugar, Senhor, aqui nessa noite. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar, a igreja, nós arrumamos.
arrumamos. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Toma seu lugar aqui nesta noite, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Nós morremos para o mundo, Senhor, porque escolhemos estar aqui. Escolhemos estar na Tua presença. Escolhemos ir atrás do Seu amor, Pai, porque o Seu amor nos alcança, Senhor. Oh, aleluia. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida
Assim como nos encontramos contigo, Pai, nada mais nos satisfaz. Assim que provamos um pouco do seu amor, um pouco da sua presença, um pouco do seu cuidado, nada mais nos satisfaz, Senhor. O mundo não nos satisfaz mais. O que nos satisfaz é estar aqui, Senhor, numa sexta-feira como essa. Muitas vezes saímos do trabalho, estamos cansados, estamos com dor de cabeça, às vezes estamos doentes, mas é isso que nos satisfaz. O que nos satisfaz é estar na Tua presença. O que nos satisfaz, Senhor, é poder sentir do Teu amor, do Teu cuidado conosco, Senhor. Oh, meu Pai, será que você pode agradecer no seu lugar o cuidado que Ele tem contigo todos os dias? De você poder sentir a presença dEle. É algo divino, não é algo aqui da terra. É algo divino, divino, divino. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Obrigada, Senhor. Quero te dizer nesta noite, entregue os teus caminhos a Ele. Entregue as tuas preocupações a Ele. E tudo mais Ele fará. Descansa no Senhor. Descansa as tuas preocupações. Deite nos braços do Paizinho. Ele trará renovo à sua alma. Você crê nisso? Então feche os teus olhos aí no seu lugar e comece a dizer palavras de amor a Ele. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio, Senhor, que o Senhor está na minha frente. Eu confio, Senhor, que todos os meus problemas o Senhor já resolveu, porque eu tenho fé. Eu tenho fé como um grão de mostarda, mas eu tenho fé. Você pode dizer: eu tenho fé. E eu vou descansar em Ti nesta noite. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Presta atenção. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Obrigada, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
e tu sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Abba, Pai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Paizinho. E caio em tua graça. Diga a Ele nesta noite. E caio de novo em tuas mãos. E caio Caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Porque te afliges, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, confia em Deus. Aqueles jovens naquela fornalha, eles não temeram, porque eles sabiam no Deus que eles criam. Eles entraram naquela fornalha, mas eles não estavam sozinhos. O fogo não os consumiu, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam estaria com ele e não deixariam nada acontecer. Então nesta noite, descansa o teu coração. Entrega ao Senhor todas as tuas preocupações. Não são algumas, não, são todas as tuas preocupações. E declare: Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas eu confio em Ti, Senhor.
Creia no teu Deus, creia no teu Deus. Creia que Ele irá fazer infinitamente mais do que você imagina. Esta é a promessa para os filhos que permanecerem fiel a Ele. Então declare mais uma vez. Declare com todo o teu coração: em teus braços é o meu descanso, porque eu descanso em ti. Eu descanso, eu entrego e eu confio que o meu Deus irá à minha frente, irá fazer infinitamente mais do que eu imagino. Declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Abba. Em teus braços é o meu descanso. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Boa noite, amados. Vamos aproveitar este mover do Senhor. Eu convido a todos a estar comigo para fazermos uma oração pelas nossas famílias. Vocês, todos comigo, vamos estar orando pelas nossas famílias, porque nós cremos que quando nós oramos, a nossa oração, quando chega até o Pai, ela é ouvida. Amém? Amém. Vamos estar. Vocês repitam comigo: Pai, nós te apresentamos as nossas famílias da nossa igreja e pedimos a tua graça que se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa, filhos, que a tua proteção seja sobre todos, que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço do levante, de todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão, perseguição, caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Colocamos os teus anjos protegendo, guardando, livrando a cada um da nossa família, que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra, que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoe nosso trabalho, os nossos projetos, que possamos ser uma família de testemunho, que seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença, enfermidade. Nos conserve com saúde, força, vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, de sedução, de assédio, de sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha, da mulher estrangeira, do adultério, infidelidade, traição, prostituição. Guarde, Senhor, o marido, as esposas e os filhos, que haja santidade em nossa casa, que possamos te servir
em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, pode se assentar. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, que estão nos visitando pela primeira vez, e também aqueles que estão nos assistindo online. Eu convido a vocês a estarem fazendo o check-in no Facebook assim que chegar na igreja e nos seguir na página do Instagram, tá? E no YouTube também, pelo menos 2 vídeos assistirem, tá? Durante a semana, para estar edificando, nos fortalecendo, alimentando a nossa fé. E amanhã nós teremos um encontro de jovens e adolescentes, que vai acontecer às 6 horas. E na terça-feira, dia 3/9, teremos um encontro de mentoria Sementes que Transformam, com o Ministério de Mulheres às 8 horas. Os nossos cultos acontecem todas as sextas-feiras, às 8 horas, e também no domingo, às 7 horas. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Como é bom estar aqui com vocês. Eu estava tão empolgado lá atrás que eu esqueci que o próximo seria eu. Eu estava lá prestigiando a Rose, prestigiando a Thaís. Como é legal a gente vencer a nossa timidez, é ou não é? Eu falo para os irmãos que não parece, mas eu sou muito tímido. Devagarzinho a gente vai rompendo e a gente vai vencendo a timidez. A Bíblia diz assim, que os tímidos não entrarão nos céus. Mas não estou falando daquela timidez que muitas vezes a gente tem, aquela timidez inocente, né? É a timidez que nos impede de pregar Jesus. Então a gente não pode ter essa timidez em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, achei, vamos lá, ótimo, muito bem. Eu vou falar rapidamente com vocês sobre a vida financeira, e não tem como fugir. Todos nós aqui precisamos aprender a cuidar e muito bem da nossa vida financeira, econômica e material. Posso ouvir um amém? Você sabia que 66,12 milhões de brasileiros estão inadimplentes? Não conseguem pagar as suas contas, estão devendo. Esse número equivale a 4 a cada 10 brasileiros, ou cerca 40,35% dos brasileiros estão endividados. Em dezembro de 2023, cada uma destas pessoas devia cerca de pelo menos R$ 4.337,70. Quantos nesta lista são crentes? Quantos de nós fazemos parte deste levantamento? Cremos numa coisa e vivemos outra, ou seja, não temos testemunho na nossa vida financeira. E diga, isso vai mudar, em nome de Jesus. Muitos querem pagar suas dívidas orando. Só orar não vai mudar sua realidade. Você precisa de dinheiro para pagar quem você deve.
O que Deus pode fazer a seu favor? Olha para quem está do teu lado e pergunte para ele, o que Deus pode fazer a seu favor? Deus só pode agir se você obedecer uma lei espiritual. Vou repetir, Deus só pode agir se você obedecer uma lei espiritual, o princípio do plantar para colher depois. Uma semente, ela produz de acordo com a sua espécie. Se eu preciso de dinheiro, eu preciso plantar dinheiro. E como é que eu planto? No reino de Deus. Quando eu dizimo e oferto, eu entro debaixo da bênção que enriquece. Vamos dizer isso todo mundo junto? Quando eu dizimo e oferto, eu entro debaixo da bênção que enriquece. É o que está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é a que enriquece. Então, na verdade, eu preciso da bênção do Senhor para a minha vida mudar. E ela vai mudar. E ela tem que mudar em nome de Jesus. Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus, de oração, mas que passam por grandes privações na vida financeira, econômica e material. Por quê? Sem plantio, não tem colheita. Diga isso, sem plantio, não tem colheita. Como sair das contas? Ore e peça direção a Deus para sair das dívidas e prosperar. Vou repetir. Ore e peça direção de Deus para sair das dívidas e prosperar. Quando a gente ora, a gente quer que Deus pague a nossa conta. E a coisa não funciona assim. Você tem que orar e pedir para Deus para sair das suas dívidas e prosperar. Mas você precisa ser específico. Olha o que diz em Marcos, no capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Aqui nós temos uma situação onde um homem que era cego clamava, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus se aproxima dele e pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Ele era cego, estava na cara que ele queria enxergar. Mas Jesus nos ensina um princípio espiritual muito grande. Preciso ser específico na minha petição. Então, quando eu oro, eu digo assim, Senhor, me abençoe para eu pagar minhas contas. Olha só, Senhor, me abençoe para eu pagar minhas contas. Sabe o que vai acontecer? Nada. É por isso que continuamos, muitas vezes, do jeito que estamos, ou cada vez mais endividados. Porque eu não fui específico. Quer aprender a ser específico? Sim ou não? Então vou ensinar. Mas foi fraco, acho que eu vou deixar para a próxima vez que eu ministrar. Vocês querem que eu ensine? Melhorou um pouco, fiquei animado. Muito bem. Olha só, quando eu digo para Deus assim, Deus, me abençoe para eu pagar minhas contas. Se você ouvisse o Espírito Santo, sabe o que Deus falaria com você? Que contas? Que contas você quer que eu abençoe você para pagar? O que você deve? Para quem você deve? E uma pergunta que nós não queremos responder. O Espírito Santo, de repente, pode perguntar no nosso coração também. Por que é que você deve? Aí a gente tem que assumir, porque eu sou um cabeção. Eu não devia ter feito essa dívida, eu fui pela propaganda, pelo comercial, pela divulgação, eu sou compulsivo, eu não posso ver lá na TV, parcelado em tantas vezes, compre, não posso ouvir falar em Black Friday, eu me endivido. Quando fala em desconto, essa palavra é maligna. Quando eu vejo, eu já estou lá com 2, 3 air fryer em casa. 2, 3 liquidificador, batedeira. Cada um então tem os seus caprichos. Então olha só, quando nós oramos
e dizemos para Deus, me abençoe, você só vai ser abençoado se você for específico. Então, se você pudesse ouvir a Deus, Deus diria assim para você, você quer que eu te abençoe nas suas contas? Que contas? Que contas? O que você deve? Para quem você deve? E por que é que você deve? Ou seja, não dever é uma bênção. Chegou uma hora na minha vida que eu pensei assim, eu vou andar de sapato furado, mas não vai ter ninguém batendo na porta da minha casa me cobrando. Por quê? Não dever é uma bênção. Só que a gente acostumou a dever. E a gente não consegue viver sem dever, sem estar negativado, sem estar protestado, sem estar pendurado no cartão, sem estar enrolado, ou seja, sem dinheiro. Quantos aqui trabalham só para pagar conta, só para pagar dívida? E a gente precisa trabalhar para viver, para aproveitar a vida, para desfrutar. A gente precisa trabalhar também para conquistar, para investir, para economizar. Então está errado a gente trabalhar só para pagar conta, só para pagar dívida. Ou seja, eu estou enricando o banco, eu estou enricando as instituições financeiras, tem gente que está enricando o agiota, tem gente que está enricando aí o sistema financeiro, que é uma agiotagem liberada, permitida. Então, você tem que pensar e falar assim, acabou, eu quero dar um basta na minha vida. Então, eu vou ensinar vocês a serem específicos. Muito bem. Então, guardem esse princípio. Dívida é sinônimo de desordem financeira. Então, minha vida financeira está bagunçada. É sinônimo de humilhação, de vergonha, de depressão e de crise. Não é isso que a gente vivencia? E é tão difícil a gente falar disso para os outros. As pessoas olham para a gente e pensam que a gente está bem, é ou não é? E às vezes a gente vende uma imagem que a gente não tem, não é a nossa realidade. Mas tudo isso tem que mudar em nome de Jesus, porque não dever é uma bênção. Diga aí, não dever é uma bênção. Qual a tua real situação? Olha só, não fuja do confronto, porque tem gente que fala assim, pastor, eu não quero saber nem quanto eu devo. Você precisa saber aonde está, para chegar em algum lugar. Então, guarde esse princípio financeiro. Qual é a tua real situação? Não fuja do confronto. Coloque no papel tudo que você deve. Diga, tudo é tudo. Tenha um controle financeiro para depois ter um planejamento financeiro. Se você não se controlar primeiro, você não vai ter condições de fazer um planejamento financeiro. Saiba quais suas despesas fixas e eventuais. Por quê? Você tem que ser um gestor, um administrador da sua própria vida. Aí você vai ser bem-sucedido. Você não vai prosperar se não sair das dívidas. Você não vai ter dinheiro agora, mas se você tem a intenção de pagar as contas e a disposição para resolver, Deus vai te abençoar. Vou repetir, porque este princípio é muito importante. Você pode não ter dinheiro agora, mas tem a intenção de pagar as contas e disposição para resolver. Se você dá prejuízo, você vai colher falta, necessidade, escassez e prejuízo. Agora, estar no SPC da terra é uma coisa. Agora, imagina estar no SPC de Deus. Romanos 13:8 diz assim, a ninguém devai coisa alguma. A ninguém devai coisa alguma. Em Mateus capítulo 22, versículo 21, diz assim, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Aqui tentaram fazer uma pegadinha com Jesus. Está certo pagar este absurdo de imposto que a gente paga? Aí Jesus disse, vocês não devem apenas pagar os impostos, mas devem também dizimar e ofertar. Devem pagar a César o que é de César e pagar
aquilo que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Então, não podemos negligenciar esses princípios. Então, se eles achavam que já estava pesado, Jesus acrescenta aqui um princípio, que eles deveriam pensar também na obra de Deus. Sua primeira decisão como filho de Deus, não como membro da igreja, é: sou guardião da palavra, pregador do evangelho, mantenedor da obra, através do meu dízimo e da minha oferta. Ande nesta revelação e viva o seu milagre. Amém? Eu gostaria que vocês entendessem isso. Em nome de Jesus, a vida de vocês vai mudar. Eu gostaria que projetasse no telão, por favor, o nosso QR Code e o nosso Pix 01014-097/1000 ao contrário, -54, que é o nosso CNPJ. O CNPJ da Igreja da Fé Cristã. Você de qualquer lugar do Brasil pode fazer a sua oferta. Você que não está neste culto presencial, você pode, nesta noite, mudar a tua história. Você pode, nesta noite, começar a viver um novo tempo profético, onde você vai sair das contas, das dívidas, da inadimplência, onde você vai começar a corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nome de Jesus. Amém? Tem uma mão levantada ali. É muito importante você compreender algo que eu costumo ensinar para a igreja. Sempre dá uma desligadinha no plug, para não queimar o canal, tá bom? É algo muito importante, gente. O começo do mês é importante, o meio do mês é importante, o fim do mês é importante. Eu costumo falar de ciclos. Ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. Quando a gente entende isso e a gente faz por temor a Deus e com fé, Deus ele honra a sua vida em nome de Jesus. Então eu sei que você ama a Jesus. E eu sei que você precisa viver um novo tempo profético. Dia desses, eu conversei com um irmão ali fora e disse assim: comece a vir na igreja e logo você vai tirar essa gaiola da perna. Ele falou: tomara, pastor, não aguento mais. É muito sofrimento. E olha, em tempo recorde, Deus operou esse milagre. Essa fé que funcionou para você, funciona também para as nossas finanças. Deus quer curar, Deus quer nos sarar financeiramente. Deus é o maior interessado de nos ver prosperando. Então, quando você compreende isso, você vai dizer assim: chega de viver tudo aquilo que eu tenho vivido. Eu quero viver uma vida diferente. Chega de desordem financeira, chega de confusão financeira, chega de humilhação, chega de vergonha. Eu quero ser próspero na casa de Deus. Diga aí: eu vou ser próspero na casa de Deus. Por quê? Quando você é próspero na casa de Deus, você vai ser próspero lá no mundo. E o mundo precisa ver a luz que vai brilhar em você através do seu testemunho. Amém? Separa o teu melhor, vamos entregar o nosso melhor para Jesus enquanto nós cantamos este cântico. Para construir. Deus abençoe o Douglas, a Karina. Ficar em pé. Um palácio para Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Diga: eu vou viver um novo tempo na minha vida. Em nome de Jesus. Luarantes, venha fazer uma oração de fé aqui, abençoar as ofertas nesta noite.
Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas ofertas. Abençoamos, Senhor, a vida das pessoas que ofertaram aqui hoje, que puderam estar com as suas sementes. Abençoa, Senhor, a nossa vida, para que a gente esteja sempre com semente, Senhor. Porque é o Senhor quem dá semente àquele que semeia. Pai querido, em nome de Jesus, que não haja falta no nosso meio, que nas nossas casas, nas nossas famílias, o Senhor conhece a vida de cada um e sabe do que cada um precisa. Pai, que nós tenhamos, que o Senhor continue suprindo as nossas vidas, seja espiritualmente, financeiramente, economicamente. Pai querido, em nome de Jesus, que através das nossas vidas, as pessoas possam ver, Senhor, o quanto o Senhor tem feito e o quanto o Senhor tem cuidado de nós, para que nós possamos continuar cuidando da sua casa e que nós possamos abençoar a vida das pessoas, assim como o Senhor tem abençoado as nossas. Cuida também, Senhor, das pessoas que não puderam ofertar hoje, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver o extraordinário que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Chamar a pregadora da noite, a pastora Leise. Podemos assentar? Estenda as mãos para cá. Senhor, nós abençoamos a vida da pastora Leise, que em nome de Jesus, nesta noite ela possa nos entregar algo que o Senhor deu a ela, que o Senhor colocou no seu coração, e que esta palavra possa nos curar também, sarar, libertar e nos abençoar segundo o propósito do céu, em nome de Jesus. Usa tua filha, amém. Assim seja, assim será. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu sei que eu não vim para cantar, mas eu estou sentindo muito no meu coração de cantar só um trechinho de uma música que eu ouvi hoje, que fala exatamente do nosso tema, que é a tentação de Jesus e de todos nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho dessa música, que hoje eu estava estudando um pouco mais a respeito da mensagem, né, que eu estava ministrando, e essa música veio muito de encontro ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho dela, só para complementar ainda mais a nossa mensagem de hoje. Só que eu gostaria que você, nessa noite, dissesse assim comigo: Senhor, eu não vou desistir do processo. Amém? Então, vou cantar aqui para vocês. Põe o tom para nós. De novo. Então, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Vai lá, quebra o jejum. Cadê o poder de suas mãos? Vem cá, no alto da montanha, estás vendo, tudo isso é meu. Só basta tu me adorares, que tudo isso vai ser teu. Vem cá, até Jerusalém, sobe no mais alto comigo. Lança-te agora e prova que tu não corres perigo. Jesus falou assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do glorioso Deus. Não, toda glória seja dada a Ele. Não tentarei contra o meu Deus, diabo, estou sendo preparado, você perdeu. Hoje não é diferente, acontece com a gente. O deserto vai chegar, e aí você vai perder ou vai ganhar. Tem que estar preparado, jejuar e orar para vencer esse deserto. Deus vai lhe capacitar.
Senhor. O Senhor vai te capacitar, amém? Você crê? Deus tem capacitação do céu para você. Porque não é à toa que Deus te escolhe. E se Ele te escolhe é porque Ele acredita que você vai poder fazer e vai alcançar o seu objetivo, o seu propósito em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos fazer o fechamento dessa série, A Tentação de Jesus e de Todos Nós. Na primeira semana, o pastor Fabrício, ele pregou sobre a tentação da necessidade, que é quando o diabo ele ataca as nossas fragilidades para provocar a queda, para provocar o pecado em nossas vidas. Quantas vezes nós já fomos tentados nessa área da necessidade, no qual, quando nós estamos mais frágeis, é a hora que o diabo ele encontra uma brecha e ali ele nos ataca. Então, que em nome de Jesus também nós possamos nessa noite entender que quanto mais frágeis nós estivermos, se não estarmos diante de Deus em oração, em busca do Espírito Santo, nós somos uma presa fácil para o diabo. O Renan, na semana passada, ele pregou sobre a tentação do espetáculo, que é quando nós somos seduzidos a provar quem nós somos. Quando nós queremos convencer os outros que somos capazes e de quanto nós valemos. Muitas das vezes, isso acaba sendo um bloqueio, porque o diabo ele usa dessa tentação para fazer nós acreditarmos no que os outros têm a dizer sobre nós, e não no que Deus tem a dizer sobre nós. Então, nós precisamos também nos atentar a essa tentação, para que nós possamos crer no que a Bíblia diz sobre nós. O que as pessoas dizem sobre nós vai ser uma consequência daquilo que nós sabemos da palavra sobre cada um de nós, sobre o que Deus acha sobre nós. Amém? E hoje, para fechar essa série, a gente vai falar sobre a tentação do atalho. Diga, a tentação do atalho. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Vamos abrir aqui. A partir do verso 8. Que diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Nós sabemos que toda a missão, tem um preço. E todo prêmio, ele tem uma história de foco, de superação, de renúncias, de sacrifícios, Quando a gente começa a analisar, para uma pessoa ter um diploma, ela teve que estudar. Para um trabalhador, para ele ganhar o salário dele, ele tem que trabalhar. Então, existe um processo para que ele possa chegar ao objetivo de ter o salário dele todo mês, não é verdade? Mas o problema é que, muitas das vezes, nós queremos o prêmio sem cumprir a missão. Nós queremos o prêmio sem andar no processo. E é sobre isso que nós vamos dizer hoje. E quando nós lemos essa passagem, nós vemos que o diabo, mais uma vez, ele insiste em tirar o foco de Jesus e fazer Jesus cair. E ele o provocou com a tentação do atalho, oferecendo ao Senhor todos os reinos da terra. Mas é tão engraçado porque o diabo ele esqueceu que a recompensa que ele estava ali oferecendo para Jesus, Deus, o próprio Deus, ele já fazia parte do plano de Jesus, depois que ele passasse na cruz, as nossas vidas, cumprir esse processo. E o diabo tentou Jesus, falou para ele que ele tinha um atalho para que ele pudesse alcançar isso com mais rapidez, sem ter que ir até a cruz, sem ter que morrer na cruz, para poder alcançar essa missão. Mas, nessa noite, eu quero dizer para você que a maior recompensa que nós podemos ganhar diante do processo é enfrentarmos a dor e enfrentarmos o processo.
Porque é no processo que há amadurecimento, é no processo que há crescimento. Então, muitas das vezes, a tentação, ela vai ser necessária. O deserto vai ser necessário. E muitas das vezes nós temos essa mentalidade de que isso é algo ruim, de que isso não é bom. Mas que nessa noite nós possamos sair daqui convictos de que o deserto nos faz crescer. A tentação, ela prova o que está dentro de nós. E às vezes você está sendo tentado, às vezes você está sendo aí, passando neste deserto mesmo, para que o Senhor possa provar. O que será que tem no coração do meu filho? Será que ele, assim como Jó, eu posso posso permitir que o diabo toque em áreas da vida do meu filho e ele vai ser fiel comigo? Então, nós precisamos entender que o prêmio sem o processo não vale. E eu queria dizer 3 pontos importantes hoje aqui. O primeiro ponto é: o diabo ofereceu a Jesus a possibilidade de antecipar o prêmio. E o atalho foi essa oportunidade de usufruir da conquista sem passar pelo processo. Eu quero dizer para você está passando por algum processo na sua vida? Como está sendo esse processo? E eu quero dizer aqui alguns atalhos que muitas das vezes o diabo, ele tenta nos dizer e tenta nos apresentar como possíveis soluções para que nós possamos nos desviar desse processo. O primeiro é o poder e o controle. Em Mateus 6, capítulo 6, verso 19, põe para mim, por gentileza. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Primeiro, poder e controle. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre isso. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Próximo. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Então, nós precisamos entender que hoje, a nossa vida, que é o controle, né? Aquele controle que a gente está na mão. Sempre quando eu falo sobre essa questão do controle para jovens e adolescentes, eu sempre falo, gente, imagina um controle de TV. Imagina que sua vida é esse controle. Agora, imagina você entregando esse controle na mão de quem sabe resolver o seu problema. Agora, imagina você entregando esse controle na mão de quem vai realmente conduzir você a escolhas mais assertivas. Imagina aonde você vai chegar. Então, hoje eu quero te fazer um convite para que você possa entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Realmente, algumas coisas vão sair do seu controle. Mas pode ter certeza que quando você estiver com os seus olhos no lugar certo, crendo que lá na frente, após o processo, há o prêmio tão aguardado, você com certeza não vai pensar 2 vezes em entregar o controle nas mãos de Deus. Amém? Então, esse é a primeira solução que o diabo coloca na nossa mente. Você precisa ter o controle, porque você sabe o que é melhor para você. É você que sabe. Ninguém sabe o que você está vivendo, ninguém sabe o que você está passando, só você que sabe. Então, você tem o poder nas suas mãos. Mas isso é uma mentira, é um atalho que Satanás está colocando diante de você, para que você conduza as suas próprias decisões e escolhas sem buscar a boa vontade do Senhor. Segundo atalho, são as riquezas. Provérbios 23, a partir do verso 4. Olha só o que a palavra diz sobre as riquezas. Não te fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Do que adianta você ganhar realmente o mundo e você continuar vazio e perder ainda a sua alma? Então, nós precisamos entender que aqueles que priorizam o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Mas muitas das vezes as pessoas usam um atalho de tipo, eu preciso trabalhar porque eu preciso ter dinheiro, preciso trabalhar, preciso ter dinheiro, preciso trabalhar, preciso ter dinheiro. E acaba tirando realmente o seu foco
no buscar primeiramente ao Senhor e as demais coisas serem acrescentadas na sua vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso, muitas das vezes, pode tirar o nosso foco, sim, e nos fazer pegar esse atalho que o diabo está propondo para nós, como igreja e como filhos de Deus. Por quê? Porque o diabo ele não vai tocar naquele que já está nas mãos dele. O foco dele vai ser a gente mesmo. Nós, igreja. Porque ele sabe que ele não tem o total controle das nossas vidas. Então, ele vai tentar a todo custo tragar a sua vida. Você é um alvo dele. Então, por isso que nós, como crentes, como cristãos, nós precisamos estar sempre reforçando a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar sempre em conexão com o céu. A gente precisa estar sempre cheios do Espírito Santo mesmo, para que o diabo não tenha poder de tocar nem num fio de cabelo da gente. Por quê? Porque ele odeia o povo de Deus. Porque nós somos adoradores fiéis do Senhor. Nós somos a geração eleita, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos a noiva de Cristo. Então, que em nome de Jesus nós possamos entender o nosso lugar em Deus e entender que as riquezas deste mundo não podem nos corromper. Até porque tudo isso aqui vai ficar. Que o nosso lugar nem é aqui, né? Então, que nós possamos entender que as riquezas desse mundo não podem ser um atalho que o diabo esteja oferecendo para as nossas vidas e assim corrompendo o nosso coração. Terceiro atalho, o prazer imediato. Abra para mim 1 Timóteo 5:6. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre esse atalho. 1 Timóteo 5:6. Entretanto, o que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Do que adianta você ter um prazer imediato se amanhã você vai continuar com o mesmo vazio? Não sei se vocês repararam, os atalhos parecem ser bons caminhos, mas eles duram, a alegria dura bem pouco. Eu gosto de pegar o exemplo, por exemplo, do micro-ondas. Micro-ondas, por exemplo, vamos pensar numa lasanha. Você compra uma lasanha pronta no mercado, coloca no micro-ondas, em 3 minutos está pronta. Mas nada se compara com uma lasanha feita à mão. Você faz a massa, você faz ali, né, o molho, você faz o recheio, coloca no forno. Tem um trabalho maior? Tem, mas é mais gostoso. E o micro-ondas, às vezes ali vai perder todos os nutrientes, vai te satisfazer naquele momento, mas não é a mesma coisa. Os atalhos acontecem da mesma forma. Parecem que são bons, vão satisfazer naquele momento, mas amanhã você volta de novo para a estaca zero. E aí, valeu a pena? E o último atalho é o engano e a mentira. Olha o que a palavra de Deus diz sobre esse atalho. Em Salmos 101:7. Salmos 101:7. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Aqui nós sabemos o quanto a mentira nos afasta de Deus. O quanto a mentira, ela é banal no nosso meio, né? Então, nós precisamos entender que o diabo, ele quer sim trazer mentiras, te usando, às vezes usando a nossa boca para mentir, mas também às vezes usando outras pessoas para que nós possamos acreditar nesses atalhos. E foi isso que aconteceu, sabe com quem? Com Pedro. Conselhos errados também podem nos tentar a tomar esses atalhos. E eu gostaria que abrissem Mateus, capítulo 16, verso 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Próximo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: não, Jesus, que Deus não permita, Senhor, e isso de modo nenhum. E não, isso não pode acontecer.
Não, o senhor não pode sofrer. Será que o senhor não tem um atalho, não? E olha só o que Jesus disse. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Você não está entendendo o processo, Pedro. Eu preciso passar pelo processo completo, para que o prêmio possa ser garantido. Então, se o diabo usou até Pedro, o que dirá nós? Não é verdade? Então, nós precisamos entender que o tentador, ele também pode usar a boca de pessoas para indicar caminhos curtos e fáceis. E quando nós pulamos as etapas nesse processo, a gente entende que a gente pula o aprendizado, a gente pula o crescimento e o aperfeiçoamento. Deus tem aprendizado, crescimento e aperfeiçoamento para mim e para você hoje. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai ser daqueles que vão permanecer nesse processo. Que vão permanecer nesse processo até o fim. O tentador, ele pode vir, mas por 7 ele vai fugir. Porque o diabo é um derrotado. E ele perdeu, ele já perdeu. Ele não vai perder, porque ele já perdeu. Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos colocar ele no devido lugar, que é debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder de agir mais na nossa mente, tentando nas nossas necessidades, nos tentando na questão na questão de sermos capazes ou de quanto nós valemos, e também ele não vai nos tentar, principalmente, em nos entregar atalhos para podermos sair do nosso processo. Eu creio em nome de Jesus. Você crê? Eu creio, eu creio. Então, nessa noite, eu gostaria de dizer para você que o mais importante do que chegar no fim do processo é quando nós caminhamos no processo. Por quê? Satanás, ele nunca vai vai deixar você chegar no destino, porque ele fará de tudo para que você se distraia. Hoje nós vemos que nós temos uma geração do fast food, uma geração assim, é tudo para ontem. Tudo para ontem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te distrair. Porque ele sabe que se te distrair no caminho, você não vai chegar até o seu prêmio. Não vai chegar até o seu objetivo. Não vai chegar até o seu propósito. Então, nós precisamos entender que o mais importante que chegar no fim é você usufruir do caminho. É difícil? É difícil. Mas, quando nós temos Jesus junto conosco no caminho, se torna um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de dar 3 conselhos para vocês. Primeiro conselho: desfrute da paisagem, desfrute do caminho, desfrute do processo, sem pressa, olhando firmemente no propósito que você quer chegar. Eu não sei, mas quando eu era mais nova, eu era muito imatura, né, na minha idade mais nova. Então, quando eu comecei no ministério, eu ficava com medo de tudo. Eu ficava com medo de errar, eu ficava com medo de estar na frente de muitas pessoas. E quando eu aprendi a olhar para o chamado de Deus, que o chamado que Deus tinha para a minha vida, isso foi se tornando mais fácil. Porque eu falei: Deus, eu quero chegar aonde o Senhor está determinando para mim. Então, eu peço ajuda do Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a caminhar nesse processo. Me ajuda a chegar nesse objetivo. E, gente, não foi fácil. Eu tive que errar muitas vezes. Eu já chorei muitas vezes, e a Jana sabe muito bem disso. Eu já sofri com as minhas próprias angústias dentro de mim. Mas, hoje, eu posso dizer para vocês, valeu a pena passar por esse processo. Porque me fez ser quem eu sou. E me fez aprender e entender que o que Deus tem para a minha vida é até maior do que eu imaginei. Hoje eu estou aqui,
falando com vocês, ministrando essa palavra ao coração. Mas se eu tivesse olhado para os atalhos, se eu tivesse dado bola para aquilo que o diabo falava sobre mim, eu com certeza, eu não ia chegar onde eu cheguei e muito menos, né, impactar tantas pessoas, quanto graças a Deus eu tenho impactado através da minha vida e através daquilo que eu tenho semeado na vida das pessoas. Então creia, o processo, ele é necessário. E é no meio do processo que você começa também a encontrar uma força dentro de você em algumas áreas que às vezes você não acreditava. E Deus vai te aperfeiçoando mesmo nas suas fraquezas. As minhas maiores fraquezas são hoje aonde eu sou mais forte. Então creia que o Senhor está te fortalecendo nas suas fraquezas. O Senhor está te fortalecendo nesse processo. Não desista. Não aceite o atalho de Satanás. Não aceite aquilo que ele tem colocado na sua mente, de que você não vai conseguir, de que você não vai ter jeito, de que você é muito pequenininho, de que você sempre erra. Tira isso da sua mente. Diga para o Satanás, Satanás, não tentareis a minha vida, porque eu tenho Jesus. E Ele é que me aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu me levanto como um servo, como uma serva do Deus vivo. E eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida e Ele não vai ser paralisado mais. Eu declaro que eu rompo nessa área. Vou romper nessa área. Em nome de Jesus. E determina, porque o diabo ele tem que saber o lugar dele. Ele não pode ter poder sobre a sua mente. Ele não pode ter poder sobre a sua vida. Então, você precisa saber e colocar ele no lugar onde é devido. Isso é algo que eu tenho feito, orações direcionadas de batalha espiritual. Gente, nós somos um ministério de batalha espiritual. Não sei se vocês entenderam. Nós estamos aqui para realmente pisar na cabeça de Satanás. Então, nós não temos que ter medo dele. Ele que tem que ter medo de nós. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você se levante com autoridade em Jesus. E dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se for depender de mim, da minha boca só vai sair a palavra do Senhor. Não vai sair a murmuração, não vai sair a tristeza, não vai sair a fofoca, porque eu não vou ser um instrumento de Satanás. Satanás não vai ter legalidade sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio que todos nós, gente, todos nós passamos por tentações na nossa vida. E vamos continuar passando. Mas o que mais importa é o que a gente vai fazer diante dessas tentações. A gente vai ouvir Satanás? A gente vai ficar ouvindo Satanás o tempo inteiro? E fazendo o que ele quer? Ou a gente vai se levantar em autoridade, assim como Jesus já nos entregou autoridade, já está sobre nós. Nos levantar realmente e dizer, diabo, acabou. Acabou. Hoje eu entendi o meu lugar e eu vou me posicionar. Então, arreda-te de mim, Satanás. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha mente, sai dos meus pensamentos. Aqui na minha mente só entra a palavra de Deus. Por isso eu renovo a minha mente com a palavra do Senhor. E o diabo vai resistir, ele não vai resistir quando você estiver empoderado no Espírito Santo. Eu creio em nome de Jesus. Então, desfrute desse caminho. Porque quando nós desfrutamos de cada lição aprendida, de cada puxão de orelha, lá na frente, olha o que Deus faz. Ele entrega uma pessoa na sua vida que passou pela mesma coisa que você passou, e você vai ter propriedade de você dizer, olha, eu já fui por esse caminho, eu venci. Sabe como eu venci? Eu venci assim. E você vai ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Né? Eu creio, gente, vocês querem ser instrumentos de Deus? Porque uma coisa é a gente estar aqui sentado só ouvindo, outra coisa é a gente viver e dar frutos. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para isso. Você ouve, vive e dá frutos em outras vidas, em outras pessoas, para que as pessoas vejam os frutos em você e também queiram disso que você está vivendo, disso que você está passando, que as pessoas também queiram viver essa realidade que você vive. Só que o que acontece?
Você não vive essa realidade. Às vezes nós estamos somente sentados ouvindo e as pessoas, elas não veem mudança na nossa vida. E aí, como que nós queremos atrair pessoas para viver o que a gente vive, se o que nós vivemos é igual ao que elas vivem? Então, nós precisamos tomar cuidado. Será que eu estou frutificando? Será que eu estou realmente sendo uma pessoa que inspira outros a realmente querer o que eu vivo, querer o que eu passo com Deus? Então, nós precisamos sempre estar refletindo sobre isso. Amém? Segundo conselho, quando a cruz parecer pesada e a tentação vier, agradeça a Deus e lembre do fim da missão. Romanos 12:12 diz assim. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, quando a coisa apertar, é a hora que Deus está querendo que você fale com Ele mesmo. Que você se levante. Fala, Senhor, eu te agradeço, porque eu já vejo tudo isso sendo transformado. Eu te agradeço, Senhor, porque esse processo está sendo difícil, sim, mas isso está trazendo em mim aprendizado. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque deu tudo errado. Eu te agradeço porque deu tudo errado, mas eu sei que é um propósito do Senhor na minha vida. Eu tiro os meus olhos do errado. Eu tiro os meus olhos daquilo que deu errado, para colocar os meus olhos no propósito do porquê deu errado. Porque às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. E a gente quer que Deus faça tudo do nosso jeito. E não é assim que funciona. Deus não é assim. Deus que manda. É Ele que faz. Então creia que às vezes o errado para você é o certo para Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes Ele precisa frustrar mesmo a gente. Para que a gente entenda. Com Deus é melhor. Tá bom, Deus, eu entendi. Isso iria me distanciar do Senhor. Então, eu aceito, sim, esse erro que aconteceu, isso que aconteceu que eu não gostei. Eu entendi. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu comigo. Ai, gente, é tão bom a gente ser frustrado por Deus, porque a gente entende. Nossa, Deus, por que, né? Eu fui pensar dessa forma, por que eu fui querer isso mesmo? Ai, Deus, obrigada. Obrigada pelo livramento. Obrigada porque o Senhor foi fiel na minha vida. Obrigada porque o Senhor cuidou de mim. Então, creia. Creia que Deus é Deus. E Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque quando você entrega o controle da sua vida nas mãos dEle, você já não tem mais o controle. E esse é o maior medo de muitos. Mas que hoje nós possamos entender que se eu quero viver o melhor de Deus, se eu quero viver a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, vai precisar haver a entrega. Vai precisar haver, sim, a entrega total da sua vida. É que nem eu postei nas redes sociais, né? Eu quero dar 100% para Deus, porque Ele deu 100% dele por mim. E porque muitas das vezes a gente só dá 10%. Ele merece tudo. Será que Ele merece tudo de você? Será que você já entregou tudo para Ele? Ou você ainda continua ouvindo os atalhos, continua ouvindo as vozes de Satanás tentando tirar o seu foco, tentando te distrair? E o nosso último conselho. A missão será maior e as dificuldades serão menores do que a dor das consequências. Se o inimigo te oferecer um atalho para você largar tudo, enfrente a dor, pensando no final. Gente, quando o processo é doído, dá vontade de jogar tudo para o alto, chutar o balde e sair correndo. Mas, quando nós colocamos os olhos na missão de Deus, entende que isso é muito maior do que qualquer problema que eu esteja enfrentando aqui agora, o problema fica menor. E nós entendemos que se não houver obediência da nossa parte em continuar no processo,
a dor vai ser maior. Então, um conselho de Paulo para nós nessa noite está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que diz assim: por isso, eu não desanimo. Sabe que você pode dizer isso? Por isso, eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o meu exterior se desgaste, o meu interior vai ser renovado dia a dia. Próximo. Aleluia. Por quê? Pode continuar. Por quê? A minha leve e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que eu olho para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Por isso, seu olhar tem que estar na eternidade. O que a gente ganhar aqui é lucro, gente. É lucro. Amém, Senhor. Mas o meu foco, a minha vida, não é aqui. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua vida de entrega? Você continua ainda ouvindo as vozes de Satanás? Então eu gostaria que você ficasse de pé. E em nome de Jesus, hoje, Satanás vai te ouvir. Amém? Amém ou não amém? Ele vai te ouvir porque ele é um derrotado. Até hoje ele te tentou. Até hoje ele conduziu as suas emoções. Até hoje ele usou das suas fragilidades, das suas fraquezas. Até hoje ele já falou para você: desiste mesmo desse jejum, desiste mesmo. Não precisa ir para a igreja. Desiste dessa pessoa. Ela não tem mais jeito, não. Ela só está te desgastando. O diabo vai falar isso, ao atalho dele. Ou ele vai dizer: para que orar? Você já orou tanto. Você não viu resposta. Você acha que vale a pena? E aí? Viva a sua vida. Viva. Viva o sabático. Nada contra o sabático, tá, gente? Mas, às vezes, nós precisamos entender que fugir dos problemas, fugir das pessoas não é a solução. É necessário permanecer. É necessário permanecer no processo. É necessário permanecer. É assim como nós aprendemos hoje. A missão é maior. Quando a gente põe os olhos nela, lá no final, os problemas serão menores. E aí a gente crê que se a gente parar no caminho e desobedecer, com certeza a dor vai ser muito maior. Então hoje o Senhor está dizendo para você e te fazendo um convite. Eu quero andar contigo nesse processo. Até aqui você andou sozinho, não andou? Até aqui você não teve o controle total da sua vida? Que tal você entregar esse controle na minha mão? Que tal você me dar a sua mão e andar junto comigo? Eu quero andar junto com você. E lembre-se que depois da tentação de Jesus, o que aconteceu? Jesus, ele foi servido. Quantos aqui estão com fome de Deus? Ai, Deus, eu já não aguento mais. O Senhor tem sustento para você. Não desiste, não. Eu não sei como está na sua casa, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua família, os seus filhos, eu não sei o que está acontecendo dentro de você. Eu não sei se você já desistiu de tudo, já jogou tudo para o alto. Se dá vontade de sair correndo. Mas hoje Jesus está nos fazendo um convite. Eu quero estar no controle. Chega de ouvir as vozes do inimigo. Olha para mim.
Olha para o propósito que eu tenho para você. Olha para mim. É isso que Jesus está dizendo. Olhe para mim. E em nome de Jesus nós vamos agora nos levantar em ousadia e autoridade. Amém? Então diga assim comigo: Pai, eu entendi. Eu continuarei no processo. Custe o que custar, porque os meus olhos estarão na missão. Eu creio que nada mais conduzirá os meus pensamentos para me fazer desistir de chegar ao meu objetivo. Diabo, você é um derrotado. Nessa noite, eu digo e determino com autoridade que a partir de hoje, eu me levanto para dizer que você perdeu a legalidade e o controle da minha vida. Eu entrego o controle na mão de Jesus. Todo o controle que eu arranquei de Jesus, agora eu entrego de volta. Jesus, minha vida é tua. Eu entrego tudo. Eu entrego a minha casa. Eu entrego a minha família. Eu entrego a vida dos meus filhos. Eu entrego, Senhor. Eu entrego tudo. Não é 10%, é 100%. E eu declaro que eu confio nesse processo. Eu não vou fugir, eu não vou correr, mas eu vou permanecer até o fim, porque os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão no propósito de Deus para minha vida neste tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora com seus olhos fechados, você vai falar com Deus. Eu não sei qual é a tentação que você está vivendo nesse momento. Eu não sei qual é o atalho que o diabo já falou para você. E você está começando a acreditar nessa voz do diabo. Mas hoje você vai dizer aí e vai entregar isso para Deus. Se for preciso se arrepender, você vai se arrepender agora, neste momento. Esse é o seu momento pessoal com o Senhor. Então, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Fale com Deus. Oh, Senhor, os teus filhos estão aqui, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, se atenta à entrega dos teus filhos. Eles estão aqui, Senhor, de coração aberto. Eles precisam de Ti, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Vai orando. Ora baixar e cantar a bassuri andar a baixê. Ora manacer e cantar a baixura arababacê. Ora baixer e cantar a bassô. Ora baixer e cantar a barás. Eu não sei se o diabo está tocando nas suas fragilidades. Eu não sei se às vezes você está tão frágil emocionalmente. E isso tem sido uma porta aberta para o diabo. Mas em nome de Jesus, o Senhor te fortalece na sua fraqueza. O Senhor te fortalece hoje. Ora baixere cantar a baixere andar a bassori cantar a banás. Oh Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor, com cada necessidade dos seus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos provar quem nós somos, o nosso valor, porque nós somos valorosos para Ti, Senhor. Oh Deus, obrigada porque o Seu amor nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque nós não precisamos provar nada para ninguém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada porque a Tua palavra diz que eu sou filho de Deus. Que eu sou filho de Deus. Obrigada. Obrigada, eu não tenho que temer, não tenho que me preocupar, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. É o Senhor que está no meu barco. É o Senhor que está comigo. Eu não estou sozinho. Por mais que o diabo já tentou colocar isso na minha mente, que eu sou um sozinho, que não tem ninguém por mim. Eu digo que o Senhor é por mim. O Senhor é por mim, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque existe alguém que é por mim. Alguém que batalha comigo. Alguém que está comigo. Eu não estou sozinho.
Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque não serão as riquezas desse mundo que irão vir de encontro com os buracos que às vezes existem dentro de mim. Não vai ser o prazer imediato que vai, Senhor, cobrir a necessidade que eu tenho de Ti. Oh Deus, eu entendi, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Preciso. Eu clamo e preciso. Eu clamo e preciso de Ti. Vem sobre mim. Acalma as minhas emoções. O Senhor acalma as suas emoções. Ele acalma as suas emoções. Ele acalma os seus pensamentos. Existem pessoas aqui que estão com os pensamentos muito conturbados. É muita coisa acontecendo. O Senhor, Ele quer entrar no controle para colocar tudo no seu devido lugar. Então permita que o Senhor te ajude a colocar tudo isso no seu devido lugar. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada porque nós somos filhos de Deus. E o diabo não tem mais legalidade sobre nós. Ele não pode nos tocar. Ele não pode nos tentar, porque hoje nós já entendemos qual que é o plano dele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Será que você pode levantar as suas mãos e começar a agradecer? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque eu sou livre. Obrigada, porque eu sou filho de Deus. Obrigada, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque a minha história, ela vai ser outra. Obrigada, porque o meu posicionamento vai ser outro. Obrigada, Senhor, porque os desafios não vão ser difíceis para mim. Os desafios vão acontecer e eu vou me superar. Eu não vou desistir do processo. Eu não vou pegar atalhos. A partir de hoje, eu vou decidir seguir em frente, olhando para o propósito, olhando para a missão do Senhor, que tem determinado para a minha vida, para a minha história, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe, Senhor, os teus filhos e despeço eles em paz, crendo, Pai, nesse propósito que o Senhor tem para cada um deles, crendo nesse processo lindo que cada um está vivendo e que cada um vai testemunhar, em nome de Jesus, de cada conquista, de cada vitória, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, culto cheio na próxima sexta. Determinamos que o nosso culto de domingo vai ser uma bênção. Nós cremos, Senhor, que as nossas programações vão acontecer no teu controle, na tua vontade. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e confiamos em Ti. Vai em paz, irmãos. Abrace 2, 5 irmãos aí. E vai em paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe.